Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Instrução Divinista Online número 14. Hoje nós vamos falar sobre o tema morar no mundo espiritual. E a gente começa com uma frase de Jesus. É uma frase muito impactante, esclarecedora, na verdade, e diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa frase ela foi dita em João 14, versículo de 2 a 4. A casa do meu Pai, ou a casa do Pai, é um universo. As palavras de Jesus, elas se aplicam aos mundos habitados no universo. A nossa casa cósmica, claro, ou seja, os planos espirituais existentes em nosso planeta. Se vocês receberam a apostila, não sei se a Mara tem enviado a apostila para vocês, mas na apostila que nós temos aqui em mãos, tem um trecho que já inicia, dizendo assim: tudo tem duplo astral, ou perispírito. O duplo astral da Terra, ou o seu plano espiritual ou perispírito, dividem-se em 7 principais. Aí eu vou mostrar um segundo slide aqui para vocês, tá? Que eu numerei aqui as principais faixas de 1 ao 7, tá? Justamente para ajudar a gente a entender, ou, sei lá, compreender um pouco melhor, né? Então, essa imagem vai deixar a coisa um pouco mais simples de a gente entender, tá? Então, da faixa 1 ao 7, né? Antes, deixa eu só dizer uma coisa. Esse campo magnético do nosso planeta, ele é dividido em 7 faixas vibratórias, né? Que são esses planos. Essas faixas vibratórias são faixas concêntricas, tendo a Terra como o centro geométrico de tudo, tá? Bom, só para a gente poder definir aí, primeira esfera, por assim dizer, né, é a subcrosta, o umbral inferior, aquela zona que a gente chama a zona de abismo. A crosta, o umbral, é um umbral dos encarnados, ou seja, onde a gente vive efetivamente aqui, né? E nós temos o umbral dos desencarnados. Também tem aquele chamado umbral médio. Se a gente for parar para pensar um pouco, dessa esfera 2 até a esfera 3, início da 4, a gente pode considerar que a gente vive num umbral, né? Considerar não, vivemos num umbral. E depois disso, do céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu, já são zonas superiores. A gente vai falar um pouco mais, mais detalhado, um pouco mais à frente, mas é só para a gente ir entendendo um pouco mais como funciona essa divisão, onde estão essas principais moradas. Mas assim, antes de entrar nos detalhes das principais moradas, vamos refletir um pouco. Refletir de acordo com um texto que também está na apostila, e justamente que nos dá a nós uma trilha de nossa jornada evolutiva, tá? E o texto é o seguinte: há um relacionamento entre o grau vibracional dos espíritos e dos céus, ou das zonas de habitação astral ou espiritual. Para merecer os céus mais sublimados ou divinizados, importa sublimar ou divinizar o perispírito. Agora começa a fazer um pouco de sentido essa divisão que a gente acabou de falar agora nessas principais faixas, né?
Porque essas diferentes moradas que a gente comentou, dos mundos que circulam, né, o espaço infinito e que oferecem a nós, né, nós espíritos, que nelas habitamos, essas moradas correspondentes, elas são moradas correspondentes de acordo com o nosso grau vibracional, de nós mesmos, espíritos. Então, quanto mais evoluído, mais superior será o nosso plano ou faixa vibracional, ou habitacional, ou seja, nossa morada efetivamente. Então, assim, no Evangelho Eterno, tem um trecho que diz assim: terão de transformar o seu carro da alma, ou perispírito, em uma só coroa de luz divina. Esse é o perispírito dos Cristos, elos divinos, verbos divinos, etc. E aí a gente para pensar no que foi dito. Legal. Mas ninguém, pelo menos nós, ninguém de nós se faz sem um esforço, sem mudança de comportamento, sem reforma íntima, sem trabalho. E isso que faz com que venhamos a merecer os céus superiores. Vivência da lei, cultivo dos dons, aplicação de ser irmão, de nosso irmão de jornada evolutiva. Tudo isso é que faz a gente merecer céus superiores, construir a nossa morada em céus superiores, evitando verdadeiras desilusões, terríveis até, que são muitas vezes estágios em lugares de pranto e ranger dos dentes, por erros nossos, efetivamente. Ainda no texto, conduzam-se em termos de verdade, amor e virtude, para realizar isso o mais breve possível. Esse é o convite, né? Mas, volto a dizer, pessoal, tudo é conforme o pensamento. O bom pensamento. O nosso comportamento, o exemplo que damos, tudo isso contribui muito. E o mundo espiritual, nesse momento assim grave que todos nós estamos vivendo, né? Eles estão trabalhando e muito mesmo. Uma grande limpeza em nosso planeta. Daí a importância dos pensamentos, dos bons pensamentos, de pensamentos elevados mesmo, né? Ainda no texto, um trecho da Vida Além do Véu, esse trecho aí é bem interessante porque ele menciona justamente como é a vista da Terra, a vista de cima, na verdade. E aí vocês vão entender por que eu falei do bom pensamento. Porque tudo isso contribui verdadeiramente por aquilo que vai ser dito agora mesmo. Vejam só, a vista de cima da Terra era uma cobertura marrom e movia-se aqui e ali por cima de uma substância densa e gelatinosa. Olha só! Olha o que o produto mental, o que muitas vezes os nossos pensamentos, e principalmente um momento como o que estamos vivendo aí de pandemia, etc., faz com aquilo que envolve, essa energia que envolve, pela forma pensamento, o nosso planeta. Por isso que eu falei, o mundo espiritual está cheio de trabalho, principalmente nesse quesito limpeza, porque não está sendo fácil. E esse momento de trabalho espiritual, oração, cada um contribui de uma forma maravilhosa, se pensar bonito. E os trabalhadores, eles, como eu disse, enfrentam condições
mas assim, com bons pensamentos, pensamentos bonitos. É arregaçando as mangas mesmo, sabe, gente? E aí eles vêm ao trabalho. É tudo muito bonito, por assim dizer. E tem um trecho também no texto que diz assim, é uma pergunta, na verdade. Como pode o homem habitar naquela terrível sopa infernal e ainda assim respirar e viver? Olha só. Olha só, gente. Não é fácil. Mas tudo é de acordo com, volto a dizer, com os nossos pensamentos. Então, assim, dá para a gente começar a entender que rumo às esferas inferiores, tudo é muito mais intenso no sentido do trabalho, né? Porque há uma necessidade de postos de trabalho, né? Que tudo isso nos mostra claramente. Agora, em determinada faixa do plano espiritual, por exemplo, vocês devem ter assistido aquele filme O Nosso Lar. Lá na cidade do Nosso Lar, por exemplo, vocês vão ver ruas, avenidas, tudo isso tem muita organização, né? As regras, funções de cada um dos moradores. Se vocês lembram bem do filme, tem aquela questão do funcionamento do bônus hora, né? Que era uma remuneração que era dada aos trabalhadores que se dedicavam ali em prol da comunidade, nos trabalhos de socorro, ajudando nas enfermarias, hospitais, aquela coisa toda, né? E tudo isso é bem interessante porque acaba constituindo um merecimento, né? Você acaba ganhando a oportunidade de visitar, por exemplo, um parente, fazer uma atividade de lazer, conhecer um pouco mais e por aí vai, né? É como se diz, nesse local não tem aquele jeitinho brasileiro. Se vocês lembram da parte do filme lá, tem uma parte que o André Luiz tenta dar um jeitinho brasileiro ali, mas a meritocracia é levada realmente a sério. Então, tudo isso é de acordo com o merecimento individual de cada morador, né? Então, assim, olhando para as esferas superiores, tudo cessa nesse sentido, né? Na verdade, é o sentido inverso da organização dos trabalhos, do socorro, tudo isso diminui. Tudo isso diminui, porque o propósito do trabalho muda. Tanto é que tem uma pergunta aqui, ó, que diz assim, por exemplo, para que hospitais e casas de tratamento nas altas esferas? É aquilo que eu estava falando. O sentido muda. Os trabalhos são mais voltados ao progresso espiritual, seja ele da humanidade, em termos de ciência, espiritualidade, enfim, tudo nos altos planos já culmina para esse tipo de trabalho, de direcionamento, né? Agora, nas esferas, ou até nas esferas superiores, tudo que manda é o peso específico, né? Então, o peso específico te move, né? O perispírito, certo, gente? Beleza? Então, assim, na região ou regiões, nas faixas, planos correspondentes ao plano espiritual, relativo à nossa condição, seja ela uma condição de moral, né? Ou de responsabilidade pessoal, o que a gente sabe que é intransferível é a justiça divina, porque cada um é juiz em causa própria, né? E tudo isso está vinculado segundo as nossas obras, tá? Bom, então, agora vamos só dar um parâmetro aqui, falando então um pouquinho das esferas, iniciando da subcrosta, né? Como eu havia falado lá no princípio. Bom, eu vou deixar nesse outro slide aqui. Ali aponta também a cidade do nosso lar, nesse outro slide. A gente vamos começar aqui. Bom, nas esferas, ou no céu, da subcrosta, por exemplo,
em que pese a característica, deixa eu tirar aqui, a característica trevosa ou inferior, de modo geral, ou penosa, infernal mesmo, reina muita ordem. Essa parte faz parte do texto da apostila, tá? Reina muita ordem, porque tudo se divide por zonas e chefias, né? Então, só para a gente entender aqui, essa primeira esfera inferior ou faixa, ela só é, gente, habitada por espíritos, como é que eu vou dizer assim, muito comprometidos perante as leis divinas, tá? É uma região subcrustal que podemos dizer que ela é desprovida, né, de luminosidade, são moradas de espíritos ainda envolvidos em vibrações do mal, vamos assim dizer, aqueles que tiveram um comportamento moral condenável, certo? Agora vamos subir um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre, entrar um pouco mais nas esferas umbralinas, né? Falar sobre as trevas, que faz parte dessa região umbralina, tá? O texto, eu também tenho um texto que fala sobre isso aqui também, e ele diz assim: foi preciso transitar por uma escama vibratória que nos permita observar, sem sermos obrigados a participar do meio ambiente mal cheiroso e trevoso, cheio de lancinantes gritos, blasfêmias, rogos de perdão e outras manifestações características desse lugar. Também em outra parte. Não havia luz nesses reinos, né, como havia dito, esses reinos mais baixos, nem calor, nem vegetação, nem belezas, mas há esperança, esperança de que cada espírito dali queira evoluir. Ora, gente, podemos ser, por que não, né? Podemos ser nós, sem dúvida alguma. Se a gente está encarnado e erra perante as leis divinas, a gente vai parar nesses locais, né? Então, a gente gostaria, sim, que algum irmão nosso nos recolhesse, mas tudo isso é conforme o merecimento de cada um. E aquela luzinha brilha no interior de cada um de nós, e aí vem os trabalhadores socorristas para nos ajudar. Mas isso tem que partir do íntimo, né? Outra parte do texto também da instrução que eu tenho aqui, ele relata a parte dos prédios e principalmente a organização, né? A organização dos locais. Vejam só como é interessante. Nesses locais de prédios baixíssimos, cadeias onde se acham presos milhares e milhares de seres, tristes uns, combalidos outros, monstruosos outros, rebeldíssimos outros, etc., era um posto de recuperação mental número 8, Zona 2. Ali estão os que vão merecendo avisos superiores. Notaram, hein, a organização do mundo espiritual, principalmente nessa zona aí, do plano espiritual, desse plano especificamente? Aí, novamente, outro texto aqui que fala o seguinte: só a evolução do plano carnal fará desaparecer o umbral para um dia, por fim, ir desaparecendo também e necessariamente a subcrosta. Quando isso ocorrer, várias seleções e separações terão sido feitas. A Terra
terá as marcas da Jerusalém celestial. Será a terra dos que a merecem. Então, nossa casa cósmica fica muito mais bela. Uma coisa legal de se dizer é que esses locais mais do umbral, especificamente, não é para curioso, tá, gente? São zonas vigorosamente guardadas. Tudo eu volto a dizer, tudo é muito organizado e tudo tem que ter um propósito. Uma coisa interessante de se falar também é que há quem more nos porões do planeta. Há quem more nos porões do planeta. Mas há trabalho. Eu não sei se alguns de vocês estiveram na sessão de sábado, a grande maioria, ela se comunicou e ela veio nos visitar. E quando o vidente se aproximou, viu, né, na verdade, a viu com uma roupa assim, simples, meio rota, não tão, sabe, modesta mesmo, assim, e até assustou, mas grande mãe, né? Sim, porque ela estava a trabalho. É uma marca desses grandes espíritos. Então, eles moram em planos superiores, possuem até moradas lindas e maravilhosas, sim, até alguns fora do planeta, por assim dizer, porque não estão mais presos ao próprio planeta. Mas eles estão aqui a trabalho, por amor a nós. Então, foi muito bacana essa evidência, porque nos mostra que quem é realmente grande, efetivamente, está aqui, trabalhando, duro, para nos ajudar e por amor a nós. Né? Isso foi muito, muito lindo mesmo. Então, nas zonas, só para vocês terem uma noção, na fronteira dos altos planos, assim, não há essa necessidade de sentinelas como há nos planos inferiores. Para manter os espíritos inferiores afastados, primeiro porque a lei natural previne tudo isso, eles nem chegam perto por uma questão até vibratória, né? Então, quando alguém, por exemplo, dos planos mais baixos viaja, por exemplo, a um plano mais elevado, é sempre com autorização, é sempre quando tem uma pessoa próxima de uma esfera superior acompanhando. Tudo há volto a dizer, muita organização e tudo mais. Novamente, esse tema é um tema, o peso específico, né, que nos leva ao lugar, ao nosso lugar de merecimento, porque tudo é de acordo com o nosso comportamento. Tem um trecho também que aponta, que eu vou ler para vocês aqui. Mas os olhos do espírito, a pobreza vinha da alma do dono da casa. Aqui ele vai falar de um irmão que mora em um determinado plano e tem uma casa no plano espiritual, ok? E a pobreza vinha do dono da casa, esquálido, que significa desarrumado, uma pessoa descuidada, né? Era o espírito. Então, ele estava falando que a pessoa era assim, essa característica dela. Não pensava em mais nada a não ser em seus negócios, quando ele estava na carne. Zombaram de Deus em suas vidas, vidas santarronas, sabe? Que é aquela vida daquela pessoa que é tipo uma santinha, assim, se finge de santo. Então, zombaram de Deus em suas vidas santarronas, na terra, onde viveram em vazias encenações de santidade e bondade. Então é só para inglês ver, né? Sabe aquelas pessoas que fazem o bem ali só para falar, tô fazendo bem, viu? Aquela coisa toda. Então, gente, é uma coisa assim terrível, né? Aqui se encontram revelados pelo que são, mas o Deus a quem zombaram por tanto tempo não pune,
eles punem-se a si mesmos. Ou seja, volto a dizer, é o juiz, o ser juiz em causa própria, né? Antes da gente falar, continuar falando a gente ainda está falando do umbral, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o umbral, mas aquela faixa da terra a terra melhorada, que vocês vão encontrar aí na apostila. Mas é interessante dizer, assim, esses planos umbralinos, que são ligeiramente superiores ao, ao físico, né? As esferas onde as manifestações dos veículos de pensamento e emoções transitam com grande liberdade. Se vocês forem ver aquele filme chamado A Vida Continua, e a Vida Continua, tem uma parte justamente que fala sobre isso, né? Que são tudo aquilo que eles estão numa área, né, de socorro, tá? E aí essa região é uma região, não é uma região bonita, é uma região feia e tudo mais. E aí o socorrista comenta, né? Ele fala que tudo aquilo que as pessoas, que os trabalhadores socorristas estão vendo é produto mental, produção mental. Olha como é que é a coisa. Então, já nesses esses planos inferiores, a finalidade dos umbrais mais densos é justamente descarregar essas energias animalizadas, né? Então, é só para a gente entender um pouco melhor. De certa forma, né, o mundo físico terreno, que é aqui onde a gente vive, ele está assim entre os dois planos vibratórios, tá? E também constitui parte dos umbrais, porque com propriedades assim estruturais diferentes, né? Principalmente a constituição do princípio da matéria física. E se vocês vão ver isso daí, porque na própria apostila tem um trecho que fala exatamente sobre isso. O mundo astral é feito de rarefação, que é algo menos denso, né? É menos denso em relação ao mundo sólido, facilitando condições e situações iguais às vossas, muito piores ou muito melhores. Né? Então, no texto, diz assim: umbral, terra melhorada. Por que eu vou falar sobre isso? Porque olha que coisa interessante aqui. Naqueles dias iniciais, estive subordinado à região que mantinha e ainda mantém muitos departamentos de socorro imediato, verdadeiros hospitais, iguais o da crosta. Lembra que no começo que a gente falou que a Terra tem o seu duplo astral, né? Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver que essa imagem, que é uma imagem do próprio filme Nosso Lar, né? Essa imagem que eu tenho aqui, desse hospital, não é a que eu estou falando aqui agora, tá, gente? Mas a que eu estou falando aqui agora é um comparativo com os hospitais da Terra. Só que são melhorados, muito melhores em relação da crosta. Iguais ou melhores do que em relação da crosta. Aí, seguindo o texto. Além disso, para aqueles que pouco ou nada quiseram com as coisas da fé, existem escolas religiosas apropriadas. Eu já vou falar disso aí também. Vimos que a região fica bem perto da crosta e que era era das bem atrasadas, porque não temos merecido mais do que isto. E como as leis vibratórias aproximam as criaturas do mesmo nível, é indispensável dizer que formamos uma cidadela de grandes devedores do passado. Bom, beleza. Esses locais, né, gente,
para onde geralmente os espíritos são socorridos, dos umbrais, seja por ocasião de um desencarne, né? Eles são levados, onde, dependendo da situação, evidentemente, tem uma permanência ali meio transitória, né? Lá eles são amparados, tratados, orientados, né? Esses postos de socorro, eles se encontram em regiões bem periféricas ali do umbral. Então, saiu ali daquele local de treva, já tem um posto ali de recolhimento, posto de socorro. Esses locais assim de ajuda, eles são, como é que eu posso dizer? Bom, eles são bem semelhantes a um complexo hospitalar mesmo. Normalmente são vinculados a um plano espiritual, uma colônia espiritual, né? E o que a gente precisa também salientar é que, como eu havia mencionado em relação à Mãe Maria, assim acontece. Espíritos missionários que vêm de regiões muito elevadas, ou bem elevadas, ou esferas mais próximas, enfim, mas que são trabalhadores, eles ajudam os espíritos que vivem nessas cidades, nessas regiões dos umbrais, por exemplo, seja para um tratamento, uma orientação, uma mentoria, sabe? Enfim, é uma dimensão grande do trabalho. Então, volto a dizer, por mais que aqueles espíritos que estão em umas esferas superiores, esse trânsito entre os planos é muito grande, porque há uma necessidade de trabalho, há uma necessidade de querer ser útil por parte do plano, no plano do outro lado, no plano espiritual. Eu tenho certeza que aqueles que desencarnarem, espíritos mais conscientes, que forem para o seu plano, a sua morada no plano espiritual, que tiver um merecimento superior, eles vão ficar aflitos. Puxa, eu quero ajudar de alguma maneira, eu quero ser útil de alguma maneira. Eu não vou ficar lá no plano esperando a coisa acontecer. E aí o Pai Divino, ele falava assim, vocês aí dos planos superiores, que estão aí, vamos dizer assim, entre aspas, numa boa, vem cá, desce aqui embaixo, porque aqui é a arena. Justamente ele chamava esses irmãos a trabalho, porque eles têm muito para dar, né, em termos de conhecimento e tudo mais, né, e o Pai Divino chamou a atenção mesmo. Vem aqui, que aqui é a arena. E aqui é onde você tem as grandes oportunidades de ajudar. Não só nessas faixas umbrosas, do primeiro, segundo, terceiro, quarto céu, enfim, que são trabalhos mais duros, né? Porque é um trabalho de socorro puro ali, aquela coisa mais intensa, né? Mas das regiões, como eu havia dito, do quinto, sexto, sétimo céu e tudo mais, que são planos muito dedicados à parte de progresso espiritual, né? Então, se vocês lembram também daquela parte do filme do Nosso Lar, se vocês não assistiram, pode assistir, que é bem legal. Mas se vocês lembram, tem uma parte quando o Dr. André Luiz ele vai visitar a família, né? E aí, quando ele chega na casa onde ele morava e tudo mais, ele percebeu que a esposa refez a vida dela, casou-se de novo e etc, aquela coisa toda. E aí ele ficou assim incomodadíssimo, né? Ele praticamente ficou mergulhado assim num sentimento assim de tristeza, revolta, e por alguns instantes, espontaneamente, ele se viu, volto a dizer, na produção mental que ele criou naquele lugar de onde ele havia saído, quando ele foi recolhido. Olha como que são as coisas, né? Então é bem interessante tudo isso, e é bem interessante a gente saber que tudo é conforme o nosso pensamento. Até aqui na Terra.
A gente sempre fala na sessão, pensa bonito, pensa bonito, pensa bonito. Por quê? Porque o nosso pensamento é poderosíssimo. Então, a gente pode criar aquelas formas, pensamentos, miasmas, aquela coisa toda, que dá um trabalho danado para o plano espiritual, os trabalhadores do plano espiritual fazer uma limpeza, né? Então é isso. Bom, além desses postos de socorro, muitas cidades espirituais ou colônias espirituais, como vocês queiram chamar, possuem núcleos de apoio na Terra, né? Ou seja, centros espíritas, hospitais, cemitérios, sanatórios, presídios e igrejas, etc. Eu fiz questão de mencionar a igreja, porque um pouquinho acima eu mencionei sobre as igrejas. Quando o espírito ele desencarna e vai para o plano espiritual, e é aquele... Vou dar um exemplo aqui de um católico, vai. Um católico ferronho, sabe? Não quero saber de outra coisa, não existe outra coisa, enfim. Ele vai para o outro lado, ele vai para regiões que existem justamente igrejas, né? Há planos reservados para isso, até que a pessoa verdadeiramente entenda, né, que aquilo que ela está fazendo não é o mais correto, enfim, mas Deus dá o tempo ao filho para ele entender tudo isso. É como se diz, aquela fruta não cai do pé se ela não estiver madura antes. Então é bem assim que funciona. Então, até nisso, nós temos aí as grandes oportunidades, tá? E esses postos de socorro, falando dos postos de socorro, são núcleos de apoio. Então, vocês pedindo, nós pedimos lá na sessão, por exemplo, o cemitério de Itápolis como ponteiro, aquela coisa toda. Eles se conectam com muitas vezes com essas colônias como pontos de apoio, né? E aí o trabalho é processado. E aí vira um trabalho, como os videntes descrevem, a nível até mundial, porque é tudo muito dinâmico, o plano espiritual intensifica muito rápido o trabalho, né? Então, é isso. Nesses locais, até assim, faltou até dizer, né, para nós aqui, para todos nós aqui, que os mesmos que desencarnam, muitas vezes ficam perambulando na crosta, nas nossas casas ou em carros, etc. Né? Fazem do nosso carro verdadeiras moradas, por assim dizer. Né? Bom, eu mencionei que, um pouco mais ali acima, que o nosso lar, né, que é uma cidade que fica na região do terceiro céu para o quarto céu, da quarta, vamos dizer assim, mas ali é terceiro céu. Nessa esfera, nesse plano, nesse céu, é a terra fértil, né? Vocês veem uma vegetação muito bonita, vocês encontram pássaros, animais, diversas flores, como muitas vezes até mais bonito que na Terra. E olha que partindo desse céu, hein? E assim, eu separei aqui justamente o texto que fala sobre isso realmente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Uma casa de planos mais elevados do umbral. Olha só. Aí, entre parênteses, está assim, quarto céu. Internamente, temos banheiros. Olha só, banheiros. Portanto, é um céu não tão elevado no geral, onde ainda há destas necessidades. Vejam só. Uma sala de música e o aparato que nos ajuda nos registros de nossos trabalhos. É um lugar bem amplo. Chamei de casa. Mas realmente é uma série de casas, cada uma destinada a um certo tipo de trabalho.
progressivos como numa série. Numa série. Passamos de uma para outra conforme aprendemos tudo o que podemos de cada uma delas. Mas tudo é tão magnífico que as pessoas não entenderiam nem acreditariam. É ou não é uma verdade, né? Esse plano que a gente acabou de falar, retratado aqui, é, por exemplo, o quarto céu, né? Então, vocês vão notar que nessas regiões, cada um constrói a sua casa pelos méritos, pelo trabalho que executa, né? Pelo comportamento que cada um de nós teve em nossas vidas quando encarnados, né? Então, isso é bem interessante. Gente, eu queria também falar uma coisa que está na apostila aqui, que é bem interessante também. Isso até me perguntava um tempo atrás, que é assim, como fica as divisões dos países, né? Será que a pessoa que desencarnou lá nos Estados Unidos e outra que desencarnou aqui no Brasil, como é que elas se relacionam, né? Então teve um texto justamente que até me esclareceu isso daqui. Foi bem legal esse poder entender melhor sobre isso. E aí o texto diz assim, ó. As esferas, aliás, como ficam as divisões dos países? As esferas são subdivididas lateralmente. Para corresponderem amplamente às várias nações da Terra, cada subdivisão estando situada imediatamente sobre sua nação correspondente. Então, assim, vocês vão notar que as faixas ou os céus ali daquele país, da mesma forma que acontece aqui no Brasil com o nosso lar, por exemplo, acontece em outros países também, tá? As pessoas de cada nação desejam gravitar sobre os de sua espécie no mundo espiritual. Ou seja, elas querem ficar ali próximas, né? Umas das outras. Tanto quanto fazem quando na Terra. Né? De cada... Poxa, eu tô aqui, eu sou dos Estados Unidos, tô com o pessoal dos Estados Unidos, enfim. A escolha é individual, claro. Isso é livre. E aberta a qualquer alma. Não há fronteiras territoriais fixas aqui, tá certo? Para separar as nações, isso é claro isso. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas se aproximam pela afinidade, né? Fala a mesma língua, aquela coisa toda, então se aproximam. Então é isso que eu estou querendo dizer. Elas fazem suas próprias fronteiras invisíveis de temperamentos e costumes. A linguagem, aí a resposta, não apresenta dificuldades, tá? Em determinados planos, nós podemos transmitir os nossos pensamentos uns aos outros com a certeza de que serão recebidos pela pessoa. Certo? Bom, partindo então das esferas mais elevadas, né? Eu tenho também outro texto aqui que fala e menciona isso. Como as esferas mais altas criaram todas as belezas daqueles reinos, aqui os habitantes dessas esferas inferiores construíram as condições intimidantes, de sua vida espiritual. Nas esferas mais elevadas, a beleza das mentes rejuvenesce as feições. Olha que legal. Tira os sinais dos problemas e sofrimentos da terra. Apresenta aos olhos o estado físico do desenvolvimento físico que, no período de nossas vidas,
na terra chamamos de flor da idade. Só que isso daí é o seguinte também, né? Pelo que eu já li na A Vida Além do Véu, isso depende um pouco, porque às vezes o espírito quer se apresentar de uma forma também madura, né? Então, também, dependendo da situação, ele pode escolher realmente, tá? Ou então, ele pode se apresentar aí justamente como o próprio texto diz, né? Na flor da idade, jovem mesmo, né? Bom, os terrenos são bem amplos, tudo tem uma espécie de sensibilidade recíproca. As árvores crescem mais do que as árvores da terra. E tem um relacionamento, isso que eu achei muito legal. Tem um relacionamento com os prédios. Olha que bacana. Tudo, assim, é tudo tipo diferente de árvores que respondem a uma casa, né? As árvores, elas se integram com as casas, com os prédios. É uma coisa muito bacana mesmo. E sem falar que ajuda no efeito e no trabalho, né? Porque cada casa tem um sentido também de trabalho, dependendo do plano, né? Tem um sentido de trabalho no particular. Então, para o sentido ou para a designação que essa casa foi construída, tá ali as árvores para ajudar. E também eu sei que, eu acho até que vai ter uma parte que vai falar aqui, quer ver? Que vai falar das águas. Então eu vou deixar para ler aqui das águas. Então é assim, ó. Da ação da vontade dos mais evoluídos na hierarquia destes reinos, a atmosfera tem também um efeito em nossas vestimentas e influenciam as nossas próprias personalidades por seu efeito na textura e coloração. Então, cara, dá para imaginar que coisa legal. Dependendo do plano, o plano influencia, né, nessa coloração de roupa, né? Dá a personalidade também do espírito, pela evolução do próprio, mas o plano que você está, você sofre a ação também do ambiente que você está, seja na coloração, textura e etc. E aí sim, que eu ia falar sobre a água, que é o texto também, tá escrito aqui, ó. A água também é muito bonita, com as ninfas reais. Assim que me acostumei a tudo que era estranho e novo por aqui, vejo tudo mais amplamente e começo a imaginar o que haverá em algumas esferas adiante. Olha que beleza. Eu até fiz uma palestra relacionada à água e, assim, sem falar na recuperação, porque ela é utilizada para recuperação e ela também é utilizada em vários planos e colônias para, muitas vezes, retirar aquela energia negativa. Não sei se vocês viram aqui, ó, no slide aqui, ó, anterior, quer ver, ó, aqui, ó, esse slide aqui, que tem esses hospitais, quando eu fiz uma instrução divinista que falava sobre as águas no mundo espiritual, tem uma parte que ali atrás dessas camas que vocês estão vendo ali, tem tipo umas canaletas, sabe? E aí essas águas, elas percorrem através de canaletas e elas vão tomando colorações assim diferentes de acordo com o tratamento que vai seguindo desses irmãos que estão em tratamento em hospitais e etc. Bem legal, não tem nada a ver, não tem a ver com o tema morar, mas eu achei interessante porque essa parte de falar das águas, eu me recordei, né, dessa parte. Então, além de proporcionar esse tratamento, tem aqueles banhos revigorantes, maravilhosos, que você mergulha ali e sai sequinho. É uma coisa linda de se ver. Bom, seguindo o texto aqui, há dois caminhos, e apenas dois, de se penetrar nos estados superiores.
O primeiro é através do nosso próprio desenvolvimento e progresso. O segundo é por convite especial de algum habitante dessas regiões. Vocês lembram aquela parte que eu havia comentado? Que ninguém vai a esses planos superiores sem um convite ou sem uma pessoa ali te acompanhando para te mostrar o plano? Pois é, está aqui a resposta aqui. Só há duas maneiras para você chegar lá: um progresso espiritual ou com um convite bem especial, bem resumido assim. Nos planos mais elevados, as ocupações da Terra, como a constante necessidade de se ganhar a vida, de prover o corpo físico com comida e bebida, roupa e habitação de alguma espécie, estas últimas 4 considerações não têm existência entre nós. Comida e bebida, nunca precisamos. As roupas e a habitação, nós providenciamos em nossas vidas na Terra. Olha que coisa magnífica, né? Quando se há um merecimento, você chega lá no plano espiritual, você fala, puxa, onde é minha casa? Não, nós vamos construir a tua casa aqui agora, através da criação do pensamento e etc. Se tiver o merecimento, lá estará a tua casa com a tua personalidade, ali terá a tua morada maravilhosa. Tudo de acordo com nosso merecimento. Então, como as nossas vidas foram na Terra, assim nossas roupas e os nossos domicílios serão quando chegarmos no plano espiritual. Em resumo, é isso aí. Bom, não temos a necessidade física de trabalho. Essa parte eu queria lembrar, eu estava falando um pouco mais acima, mas era justamente essa parte que eu estava querendo lembrar. Olha só. Não temos necessidade física de trabalho, mas realmente temos uma necessidade mental de trabalhar. É aquilo que eu havia comentado. A gente quer ser útil, né? Chega do outro lado, poxa, vamos contribuir para ajudar os nossos irmãos, enfim, aquela coisa toda, né? Volto a dizer, se nós tivermos a condição, né? Porque muitas vezes a gente sai e dá trabalho para o plano espiritual, né? Não é tão simples assim a coisa. E é por causa dessa última que trabalhar é um prazer entre nós, pela alegria de fazer algo que servirá aos outros. E para encerrar nosso tema sobre morar, eu vou ler uma parte que fala para sair do planeta rumo a outros mundos e planos. Vamos lá. Como o planeta é também um concentrado de sabedoria, tudo disposto para servir em conformidade com a necessidade de crescimento íntimo dos espíritos, a Terra, como planeta sólido, está no centro de 7 coroas. E ao inverso do espírito, que tem as mais brilhantes para dentro, o planeta tem as mais brilhantes para fora, no rumo do céu crístico. Que seria o 8º céu, ou intermundos, ou fora da influência dos planetas. E a oposição das coroas é proposital mesmo. Porque o espírito que marcha para a divinização interior, esse é que marcha para as coroas astrais exteriores, para os céus mais afastados ou mais gloriosos, para atingir o grau crístico. A condição do verbo divino
somente se reduzindo a uma partícula de Deus a se filtrar pela luz divina, a tomar parte no universo anímico e no universo cósmico. E ninguém se iluda. Deus não faz favores e nem desaforos, nem absolvições de pecados, porque isso não existe. Quanto aos minerais, vegetais, reinos e espécies inferiores, os mapas diagramáticos revelam a importância dos mesmos, que é servir de campo de atividade para a evolução dos espíritos. De tal modo, é a coisa que pode afiançar assim. Se não fosse para servir de ferramenta e de meio ambiente para os espíritos em progresso, em processo evolutivo, a matéria não existe, simplesmente não existiria. Não teria motivo para isso. Infeliz daquele que pensa que a matéria é tudo. Ela é instrumento, é ferramenta de uso, nada mais. É para ser ocupada, jamais adorada. As belezas destes reinos do mundo espiritual são coisas vivas. Elas respondem ao nosso amor por elas. E assim tornam-se ainda mais belas. Mas o poder por trás de toda esta beleza vem apenas do ser único. E estamos sempre cônscios disso. Estando desta forma conscientes, nossos sentimentos de gratidão estão sempre conosco. Estes sentimentos de gratidão são traduzidos pelos pensamentos de agradecimento. E em nossas mentes glorificamos o despenseiro livremente, sem nos dizerem que devemos fazer isto. Graças a Deus. Então, esse foi o tema da nossa instrução divinista de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agora, eu já passei uns 15 minutos já, né?